Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de homenagear ao meu mestre. Isso ele é há 40 e tantos anos. Eu o conheci atrás em 1976. Eu conheci Tokuda-san ele foi depois da inauguração do mosteiro no Espírito Santo, onde eles fecharam, ele e os 3 monges doadores. Quando fundaram o mosteiro, eles ficaram fechados 1 ano. A gente era 3 monges, eu, o Tainho, o Paulo Melo e o Cristiano, que atualmente é o abai do mosteiro Gordavarre. A gente começou com uma fazenda no Espírito Santo. A gente comprou uma fazenda, fazendo uma comunidade budista, uma coisa assim. E a ideia da gente era ir os 3 para o Japão para poder aprender budismo e voltar para o Brasil. Quando a gente viu aquele monge, aquele mestre, que a gente ia para o Japão procurar alguém que se fosse parecido com ele, nós 3 fizemos uma reunião e falamos, vamos doar o mosteiro para Tokuda, essa fazenda para Tokuda no Espírito Santo. Ficamos lá 3 anos assim, seguido com um treinamento. A gente procurou fazer o treinamento mais rigoroso que existisse no budismo no planeta. E Tokuda, na verdade, ele morava com a gente e saía para fazer aula de acupuntura e dar palestra no Brasil inteiro, né? Mas estava sempre presente nos retiros e morava com a gente, efetivamente, mas ele tinha as saídas. Na primeira saída do mestre do mosteiro para divulgar a fundação do mosteiro e abrir o mosteiro para a comunidade, foi essa palestra onde eu tive a felicidade de encontrar com Tokuda-san. Então, nessa oportunidade, nessa palestra dele numa academia de yoga, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e me propus a ir conhecer o mosteiro, passar um período lá de treinamento, onde foi imediatamente aceito. E então eu fui para o primeiro mosteiro zen budista no Espírito Santo, fundado por Tokuda-san. Um dia o mestre chamou a todos e falou, hoje nós não vamos meditar, hoje eu vou ensinar vocês a fazer shiatsu. Aí deitou lá, mostrou pra gente, agora cada um faz em mim. Bom, cada um fez. Quando eu fiz, ele falou assim, é você vem estudar comigo. Falei, não, mestre, medicina chinesa não é comigo não, eu vou continuar plantando horta, cuidando da vaca, mas vou ficar por aqui mesmo. Não, você pode vir. Aí não fui, né, medicina chinesa não... Mas aí com a insistência aí um tempo eu falei, eu quero conhecer. O que é isso que esse monge fica me chamando? Aí um dia eu desci para acompanhá-lo ao consultório, aí eu me encantei. Falei, nossa mãe, agora eu quero aprender. Aí agarrei na batina do mestre e acompanhei durante 17 anos. Ele, como missionário, ficou um tempo no mosteiro lá no Espírito Santo, depois foi para Camaquã, na Bahia, depois foi para São Paulo, na São Joaquim, foi para o Rio, e aí depois veio para Belo Horizonte. Então, todo esse tempo andando para lá e para cá como missionário, ele transmitindo o budismo, mas estava sempre integrado a essa transmissão da medicina chinesa. Naquela época, me interessei pela acupuntura e vim buscar aqui em Belo Horizonte o monge Tokuda para a primeira palestra sobre budismo no meu restaurante Flor de Lótus. Aí me interessei por estudar acupuntura com o monge Tokuda. Separei-me e mudei-me para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte vim morar no Zen Center, na rua Andaluzita, onde encontrei vários amigos, Evaldo, Lúcio e Silvana e muitos outros, com quem eu convivei durante 3 anos. O Paulo me chamou e falou, olha, vai vir trabalhar o monge Tokuda aqui, o semestre que vem. Você conhece? Eu só conheço de nome. Ai, que bom, acho ótimo conhecer. Pois é, então o semestre que vem ele vai trabalhar aqui. Nesse último dia da clínica, eu fui atender um paciente em casa e cheguei na porta da casa e tinha um japonês de cabeça raspada. Aí cumprimentou e estávamos indo para a mesma casa. Aí esse senhor que eu ia atender, o pai dessa amiga, ele estava com câncer. E ela falou, pediu desculpa porque o Tokuda tinha chegado em Belo Horizonte
ele se prontificou, eu falei, não tem problema, deixa que eu possa assistir o atendimento dele. Então esse foi o meu primeiro contato com ele, eu assisti o atendimento, a gente saiu de lá juntos, ele mandando, conversando, e falou, olha, nós vamos trabalhar no mesmo local. Até que um tempo a gente parou em Belo Horizonte, no Instituto Vitória Régia, onde também foi um grupo. A gente vivia juntos, praticávamos budismo e tínhamos a clínica de medicina chinesa. Então esse tempo era assim, a minha formação com Rodiyo-san, com Tokuda-san, não teve uma formação formal. Foram esses anos passando junto com ele, no consultório, nos cursos que ele ministrava, nas várias comunidades e palestras que eu acompanhei durante esse período. Alguém me falou do monge Tokuda, um amigo que estudava biologia comigo, Zé Almir, e ele falou, primeiro eu vi a transformação dele quando ele chegava dos retiros, né, de Zen budismo, tem um mosteiro ainda lá no Espírito Santo, em Biraçu, e uma vez ele chegou de lá, depois de uma cerimônia da Vessaka, da lua cheia, assim, num estado de iluminação que eu fiquei interessada em conhecer. E junto com isso, ele disse que o monge Tokuda, que já estava em Belo Horizonte há alguns anos, já tinha começado a ensinar essas práticas da medicina oriental, porque ele, como monge zen budista, missionário brasileiro, ele por gosto, né? Ele estudou, ele era filósofo, uma pessoa super interessante, super inteligente. Aí ele começou a praticar nos mosteiros mesmo, shiatsu e acupuntura. Então ele, na verdade, ele era um autodidata. E ele deixava isso bem claro com a gente, né? Que ele estava passando pra gente, mas também ele estava estudando junto, né? Ele mexia muito com o Kanpo, que era a medicina, né? Ele tinha muitas ervas e tal, eu tinha que preparar. Então, como ele não tinha gente, eu tinha tempo, eu comecei a preparar as coisas para ele. Eu falei, tem tempo, pode deixar que eu faça e tal. Ferramenta ruim, eu tenho muita habilidade manual, fui afiando as ferramentas, consertando as ferramentas dele, ele foi criando uma ligação. Então eu fui apresentada para o Tokuda porque ele queria uma pessoa da flora, da nossa flora nacional, porque ele tinha interesse, ele já estava nas pesquisas dele, em fazer uma fórmula que ele já tinha testado, fazendo uma analogia do que ele sentia que aquela planta tinha a ver com a medicina chinesa, né? Embora a gente não tenha esse tratado de matéria médica igual da medicina chinesa, né? Ação energética, propriedades, mas ele associou a jurubeba com o chaihu, aí ele fez uma fórmula que ficou famosa e eu fui responsável, porque ele queria alguém que trabalhasse com ervas da nossa flora para poder fazer esse trabalho com ele. Minha formação com Tokuda foi em acupuntura japonesa. Trabalhei no Instituto Vitória Régia também nesse período de 3 anos, onde tive um imenso aprendizado com Vinícius, com Zé Gil e muitos outros que foram excelentes companheiros no aprendizado da acupuntura. Monge Tokuda para mim foi o meu start, foi o chute inicial para que eu introduzisse a acupuntura e a medicina chinesa dentro do meu ser. Devo ao Tokuda minha formação humana, meu caráter, meu aprendizado em acupuntura japonesa. Tokuda me introduziu no budismo e foi para mim um pai que eu não tive do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Tokuda, o grande mestre que eu tenho no coração e tenho muito a agradecê-lo. Me emociono em falar de Tokuda. Tenho um grande amor por ele e um grande respeito por tudo que ele representa para todos nós. Essa construção aqui foi mais, a gente fazia retiros nômades, na verdade, fazia lá em Belo Horizonte, Moeda, nas fazendas dos amigos, dos praticantes. E aí não sei quem trouxe Tokuda aqui em Ouro Preto e trouxe no Morro da Queimada, aqui do lado, que é uma pré-história de Ouro Preto, na verdade, aqui no Morro da Queimada, onde começou tudo, essa história do ouro de Ouro Preto, né? E Tokuda foi encantado pela região e depois a gente conseguiu adquirir aqui, através de mutirão, de contribuição de muita gente, né? Muitas pessoas ajudaram na época. Ele atendia ali embaixo, né? Atendia lá embaixo também e dava curso. Eu lembro de muita gente, aí teve uma sequência de cursos
de shiatsu, de acupuntura, de campo, de ervas medicinais chinesas, né, casado com as brasileiras. Nós começamos um trabalho no mosteiro Pico do Raio, lá em Ouro Preto, e naquela época a gente começou um trabalho com shiatsu. Fizemos um curso de shiatsu que mudou minha vida completamente. Eu comecei a ver de outra forma. Naquela época eu fazia enfermagem na Católica, e aí eu comecei a ver que eu não queria ser enfermeiro. Eu queria mesmo era cuidar das pessoas, e o monge me ensinou muito isso. Tudo é aprendizado, né? Tudo é tremendo aprendizado. A acupuntura me levou ao budismo, o budismo me levou à acupuntura. Me disse uma coisa que eu acho muito importante, que ele falou assim: não vou te deixar nenhum paciente. Paciente você tem que formar. Você tem que fazer, o seu paciente tem que fazer propaganda do seu trabalho. Bom, aí eu de cara já fiquei e já me ingressei na questão da prática Zen. Era um grupo muito interessante de pessoas já que estavam mergulhadas nisso, inclusive já tinham monges formados aqui e acupunturistas também já trabalhando, né? Um pouco antes de mim, o Evaldo, o Zé Gil, Vinícius e outros. Aí foi uma experiência maravilhosa, que foi uma imersão. Então, como discípula, né, praticando junto, aí já eu sou uma pessoa meio proativa, assim, eu gosto de fazer. Então, eu sempre estava na frente, ajudando, participando dos retiros. E passei a morar na comunidade, desde lá da Itapema. Depois a gente alugou uma casa maior, que foi onde o Tokuda começou a ampliar mais essa questão de ensinamentos de shiatsu, acupuntura, porque essa prática para ele sempre foi unida. Ele sempre trabalhava com shiatsu e depois punha as agulhas, potencializando mais ainda o efeito e o prazer, né, que a pessoa sentia, né? A transformação era muito grande. Hoje a minha trilha não mais passa pela acupuntura e nem pelo shiatsu, mas todos esses fundamentos que eu consegui absorver durante esse período, solidificar, ajudar a fazer uma estrada, né, que hoje eu trilho dentro do uso das plantas medicinais e que lanço mão várias vezes para entender a ação das plantas, para entender a orientação, como que a planta se manifesta, por que disso, daquilo. Então eu aqui estou numa posição assim de profunda gratidão ao monge por ele ter me ajudado a despertar no meu coração aquilo que hoje eu consigo fazer na minha vida. Gratidão profunda, monge. Quem abriu a acupuntura no Brasil para os brasileiros foi Tokuda. Ele teve essa coragem. Na verdade, ela é muito restrita aos japoneses, aquela coisa era meio fechada. O Tokuda, como monge, ele voltou na roda. Assim. Então, praticamente a maioria das pessoas que praticam em Belo Horizonte, eles são de gerações sequentes aos primeiros alunos de Tokuda. Ele veio para o Brasil porque falou assim: onde cresce bambu, cresce budismo. Aí ele veio trazer o budismo. E olha o que ele espalhou. Se vocês andarem, todo o Brasil tem. Tokuda, Tokuda. Sempre esse monge reverenciado, ele fez muita coisa, silenciosamente. Mongezinho, seminar dele, não sei o quê. Mas vai saber da história, muita realização.